Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e agora eu estou aqui para nós falarmos sobre a quarta questão da prova da segunda fase do OAB. Pessoal, mas antes de mais nada, eu peço que vocês acionem o sino de notificações, dê um like no nosso vídeo e compartilhe com seus amigos para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho. Pessoal, nessa questão nós vamos falar notadamente, vamos falar sobre processo do trabalho, nós vamos falar muitos assuntos ligados a custas processuais, a deserção, a recurso, destrancamento de recursos. Pois é algo, como eu sempre digo para vocês, do dia a dia do advogado e principalmente do advogado trabalhista. E não seria diferente, pessoal, pois como eu sempre falo para vocês, a prova quer saber se você está preparado para ser um advogado trabalhista, seja de empresa ou seja de reclamante. E nessa questão específica, pessoal, o examinador ele colocou você muito voltado para a advocacia de autor, a advocacia de reclamante. No enunciado da questão, ele fala que você era o advogado contratado de Rodrigo, você ajuizou uma reclamação trabalhista, a reclamada contestou, ocorreu a instrução processual. A partir da finalização da instrução processual, quando se encerra a instrução processual, foi dada a sentença. Essa sentença ela foi improcedente, meus amigos. Infelizmente, a sentença do Rodrigo, do seu cliente, ela foi improcedente. Ele já te informa que você tinha a intenção de entrar com recurso ordinário, você entrou com recurso ordinário, só que o grande problema é o seguinte, meus amigos, nessa sentença o juiz ele não foi seu amigo, além dele julgar improcedente a reclamação trabalhista, ele indeferiu a gratuidade de justiça, por entender que o Rodrigo já estava trabalhando em outra empresa, inclusive ele recebia um salário bem alto. Esse detalhe é até interessante no dia a dia da prática trabalhista, mas na nossa prova é mais aquela informação para corroborar, encher um pouquinho de linguiça e dar um pouquinho de base, mas nada muito de essencial. O fato é que ele indeferiu a gratuidade de justiça. Você, como advogado, ao interpor o recurso ordinário, você até recolheu as custas do processo, mas você, em vez de recolher custas de R$200 por equívoco, você recolheu custas de R$20, um erro material. E o que aconteceu aí? O juiz, ele indeferiu o recurso. Ele não lhe deu a chance de você nem complementar. O que acontece, pessoal? A partir do momento que o juiz não lhe deu nem a oportunidade de você complementar as custas, o juiz considerou o seu recurso deserto, nós temos que voltar um pouco para a reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista, meus amigos, quando a parte não recolhia corretamente o depósito recursal e as custas processuais, realmente, inclusive, tinha até entendimento do TST de que o recurso ele era deserto. Não havia outra oportunidade para que o recorrente complementasse as custas. Ainda que o juízo de primeira instância, ainda que o juiz o ACO lhe desse prazo, quando ele subisse, o relator do tribunal, de cara, ele já negava seguimento. Mas, após a reforma trabalhista, isso foi alterado completamente.
com base, pessoal, no artigo 1107, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, quando o juízo de primeira instância, o juízo ACO, verificar que não foi completamente satisfeito o depósito recursal ou as custas processuais, ele deverá intimar a parte recorrente para complementar. E só depois de ultrapassados esses 5 dias, caso a parte recorrente não faça o devido complemento, ele irá considerar o recurso deserto. Esse entendimento, além de previsto no artigo 1007, parágrafo 2º do CPC, ele também já tem um entendimento já pacificado na orientação jurisprudencial 140 da SDI1 do TST, isso aí, Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Esse entendimento, essa orientação jurisprudencial 140, meus amigos, ele deixa claro que não será deserto o recurso, a princípio, quando ele estiver incompleto. E com base no artigo 1007, parágrafo 2º, a parte deverá ser intimada para complementar. Esse entendimento, ele veio com a reforma trabalhista. Anteriormente a isso, ele veio com o novo Código de Processo Civil, porque a partir de 2015, com o advento do novo Código de Processo Civil, meus amigos, o juízo ACO não pode negar seguimento. Essa decisão só será tomada pelo juízo da segunda instância, pelo juiz ad quem, em que pese alguns juízes ainda de primeira instância negarem seguimento quando eles veem que aparentemente tem alguma deserção ali, mas isso é equivocado e não à toa há medida cabível para isso. Mas nós vamos falar isso daqui a pouco. Mas, de qualquer forma, o gabarito da letra A dessa quarta questão era essa: OJ 140 do TST, combinado com artigo 1007, parágrafo 2º do CPC. E como eu falei com vocês, meus amigos, quando o juízo ACO toma essa atitude equivocada, qual é a medida cabível? Era essa a pergunta B. Caso o juízo ACO, o juízo de primeira instância, ele ainda assim considerasse deserto esse recurso ordinário, qual era a medida que você, advogado de Rodrigo, deveria tomar? Pessoal, nesse caso, o advogado de Rodrigo, ele entrou com recurso ordinário, as custas, como eu já falei, não foram completas e o juiz considerou deserto, ainda que ele tenha completado as custas processuais. O juízo ACO, juízo de primeira instância, negou seguimento ao recurso, ou seja, ele trancou o recurso. Na Justiça do Trabalho, quando você vê que o juiz ou o desembargador nega seguimento, é a mesma coisa que trancar o recurso. Qual é a medida cabível? Qual é o recurso da Justiça do Trabalho que destranca outro recurso? Pois é, meus amigos, é ele, é o agravo de instrumento. Na Justiça do Trabalho, diferentemente do processo civil, o agravo de instrumento, ele tem o objetivo de destrancar os recursos. É esse o gabarito que você iria colocar na questão, na pergunta número B da quarta questão da prova do OAB. Agravo de instrumento, artigo 897-B da CLT. E era esse o gabarito, eram essas as fundamentações, os artigos, a orientação jurisprudencial, e
a medida cabível que você deveria colocar na prova, na resposta, para você alcançar a sua aprovação e se tornar um grande advogado ou uma grande advogada e pegar a sua vermelhinha. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos, espero que vocês tenham entendido. Peço que vocês deem um like, compartilhem e vamos fazer um círculo virtuoso de conhecimento de direito do trabalho e processo do trabalho para nós nos ajudarmos a sermos grandes advogados trabalhistas, a passar na prova da OAB, a pegar a tão sonhada vermelhinha. Tudo bem, pessoal? Eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.